Olá, pessoal, tudo bem? E aí, galerinha, tudo jóia? Meu nome é Ítalo, eu sou aluno da UFMT e eu faço ciências biológicas. E a gente está aí num projeto bem legal, que faz parte do projeto da faculdade, que é o Residência Pedagógica, não sei se já ouviram falar disso, mas a gente vai estar junto com vocês algum período aí é, desse ano letivo com vocês, e a gente vai estar ofertando alguns materiais para vocês estar acompanhando junto com a gente no desenvolvimento da disciplina, beleza? Então a gente vai estar assumindo literalmente a sala de aula, graças ao professor Arruda, que liberou esse espaço para a gente poder estar trabalhando com vocês, tá bom? Vou deixar a Isadora também se apresentar para vocês e a gente vai dar início à nossa aula. Então, pessoal, o Ítalo já disse quase tudo, né? Infelizmente, na outra aula também disse para vocês que vocês não verão próximo depois, após essa, né? Infelizmente, a gente está nesse meio, né? Então, a gente vai se adaptar, tentar se adaptar. A gente nunca deu aula na plataforma online, né? E não conseguimos ficar online para vocês, disponíveis para vocês, mas gravamos essa aula, vocês tendo qualquer dúvida, a gente vai tentar tirar elas. Só vocês anotarem e depois perguntarem, tá bom? E é isso aí, o Ítalo vai começar dando aula para vocês, tá bom? É isso, galera. Pois é, como a Isadora falou, a gente é inexperiente nesse quesito de aula remota, né? Então a gente vai estar se adaptando junto com vocês. Creio que vocês já estão mais adaptados que a gente. A gente está no quesito de estar sendo aluno. Agora, como professor, a gente ainda não tinha tido essa experiência, tá? Então, aqui tá aqui o nosso grupinho. Então, é eu e a Isadora que vai estar trabalhando com vocês, tá bom? Conforme o professor Arruda for disponibilizando o horário para a gente vai estar trabalhando com vocês, tá? E a gente vai estar trabalhando os aspectos, né, quantitativos da matéria química, né? E para a gente estar trabalhando esse conteúdo, estar desenvolvendo esse conteúdo com vocês, para a gente saber o que é matéria, para a gente entender o que é matéria, para a gente entender esses aspectos quantitativos, essas mudanças químicas, é preciso a gente entender de onde vem a matéria, né? E, então, para isso, a gente vai começar da menor partícula existente que a gente conhece, né? Que é um átomo. E é através do átomo que se transforma, que se gera toda a matéria. Então, esse computador aqui, ele é átomo que está fazendo essa transição entre eu e vocês, né? O nosso corpo é repleto de átomos. Toda matéria existente que ocupa lugar no espaço, ela é constituída de átomos, tá? Então a gente vai entender quem descobriu os átomos e como foi feito essa conformação dos átomos. Então, em 1898, Thomson ele descobriu o modelo atômico, qual foi denominado, né, o modelo pudim de passas, né, por causa dessa conformação que ele tem, né, meio arredondado, bem arredondado, e com várias esferas em volta dele menores, que daria a entender que seriam as passas, né. Então, esse foi o modelo atômico de Thomson, e que era uma esfera maciça, né, de carga positiva. Nesta, os elétrons de carga negativa se encontram incrustados nessa esfera, né? Ou seja, isso aqui era um modelo primitivo que se tinha do que era um átomo. A gente foi lá em 98, né? 898, há muitos anos atrás, esse cara, o Thomson, ele estudando, investigando a matéria, ele chegou a essa conclusão. Bom, o átomo é uma esfera e essa esfera era encrustada de é, elementos que seriam os elétrons nessa esfera. Sendo assim, o átomo se torna visível, segundo Thomson, né? Joseph Thomson.
Então, essa aqui era uma forma primitiva do átomo, né? Então, isso é considerado, ao descobrir, o elétron, né? Então, ele é o pai do elétron nessa circunstância. Ele foi denominado pai do elétron. Foi ele que descobriu o elétron. Ele foi o primeiro cara que falou, olha, o átomo, ele tem essa partícula aqui, né? E essa partícula aqui, ela se chama elétron, beleza? E ela tem carga negativa. Foi o que Thomson descobriu nos seus estudos. Pode passar. Aí aqui nós vamos ver outro modelo atômico, né? Que alguns anos depois, né? Em 1911, o átomo de Rutherford, que é um modelo planetário. O átomo possui um núcleo com cargas positivas, que seriam os prótons, onde se concentra toda a massa, e um grande espaço vazio, que seria a eletrosfera, onde movimentam-se os elétrons de massa desprezível no estado fundamental. O número de prótons é igual ao de elétrons, né? Então, aqui, segundo Rutherford, né, considerado o pai do próton, foi ele, então, que descobriu o próton, né? Ele falou, olha, o átomo, ele tem um núcleo maciço e ele tem cargas positivas. E essas cargas positivas são os prótons. Tá? E em volta dos prótons, nós temos um espaço grande, vazio, né? Que é a eletrosfera, como nós conhecemos. E os elétrons, ele trata como uma massa desprezível, porque essa massa ela era neutra, né? Os elétrons eram desprezíveis porque ele era neutro, tá? Então aqui nós já vemos uma conformação mais ou menos parecida com a que nós temos hoje, a mais atual, né? Mas ainda não era aquilo que era um modelo representativo bastante. Pode passar. Então, em 1913, o átomo de Rutherford-Bohr, que é o modelo planetário, os elétrons movimentam-se em órbitas circulares e em níveis de energias quantizados. A energia dos elétrons é determinada. Os níveis de energias impedem a colisão dos elétrons com o núcleo, né? Então, em 1913, ele viu que os elétrons eles se movimentavam-se em órbitas circulares, em volta, né, da massa nuclear desse próton. Ou seja, não era aquele modelo estático, uma esfera encrostada, que os elétrons eram encrostados. Não, essa teoria foi descartada. Então ele falou, olha, os átomos, eles têm um núcleo, né, uma massa nuclear, e em volta temos os elétrons de carga negativas, que eles ficam em órbita em volta desse núcleo, né? Os elétrons, eles podem absorver e emitir energia, fóton, luz, quando mudam de nível. Então, essa é mais uma observação que ele fez, né? Niels Bohr, né? Ele nasceu em 85 e morreu em 1962, e em 1913 ele estimou esse modelo do átomo. Pode passar. Agora que nós já entendemos o que é um átomo e que a matéria ela é formada a partir de aglomerados, uma imensa quantidade de massa de átomos,
Aí nós vamos começar, então, a entender as transformações químicas. Vou trazer alguns exemplos bem básicos, lúdicos, mas que vocês precisarão pesquisar mais sobre essas questões. Então, aqui eu vou estar disponibilizando para vocês um pontapé da pesquisa que vocês precisarão fazer, até mesmo para trazer as respostas das atividades que a gente vai estar disponibilizando para vocês. Tá bom? Então, aqui a gente vai trabalhar de uma forma dessa maneira. Vocês vão ser um pesquisador, né? Nós queremos que vocês sejam capazes de buscar o conhecimento, de ir até o conhecimento, e não de serem passivos, esperando que o conhecimento venha até vocês. Então, o material que eu estou trazendo para vocês, que eu estou disponibilizando para vocês, é apenas uma pequena parte da ferramenta na qual vocês vão ter acesso na busca do conhecimento de vocês, tá bom? Então, as transformações químicas, elas têm uma peculiaridade de criar novas substâncias, né? De gerar novos produtos. A mistura de produtos é igual a um outro produto. Você nunca mistura dois produtos e você tem o mesmo produto no final, tá bom? Se você pegar um copo de vinagre e vocês acrescentarem bicarbonato, vocês vão ver uma grande efervescência desse material. E esse material, ele já não é mais vinagre e bicarbonato. Ele vai ter uma grande emissão de gases, de CO2, de outros tipos de gases que vão ter ali acontecendo, outros tipos de reações que vão estar ali acontecendo naquela mistura. Acontecimentos visíveis e não visíveis também aos olhos. Então, a gente vamos ver então por que acontecem essas transformações químicas. Então, ocorrem por junção de substâncias. É um exemplo que eu acabei de dar para vocês. Água e vinagre, nós temos uma reação química acontecendo. Por ação da luz, né? Se a gente deixar uma planta exposta por muito tempo ao sol, essa planta ela vai secar e muitas vezes até morrer, tá? Se você colocar uma carne fresca no sol, você vai ter um produto de uma carne seca no final, porque o sol vai desidratar essa carne. A ação do calor, né, o que a gente ocorre todos os dias, a sua mãe todos os dias tem acesso a essa transformação química, né? Quando ela vai cozinhar os legumes, quando ela vai cozinhar o arroz, quando vai cozinhar o feijão, o calor entra em ação com esse produto e ele transforma esse produto, né? De um produto duro, um produto mole. Ação mecânica, né? Choque. Você pode, um carro chocando com outro. O carro não vai ser mais o mesmo, vai ter arranhões, vai ter amassaduras e outros mais. Ação de corrente elétrica, né? Esse computador está acontecendo uma reação em que ele está disponibilizando energia, né, e capacidade para mim estar dando essa aula para vocês. A luz que está aqui clareando esse ambiente é uma reação de corrente elétrica, né? Quando você encosta num fio, você toma uma descarga elétrica, você rapidamente se afasta porque aquilo machuca. Isso é uma reação de corrente elétrica. E aí nós vemos aqui, ó, de exemplos, a banana verde, a banana madura e ela começando a entrar em processos de putrefação, para ela ficar bem escura, né? E aqui o exemplo também que eu falei, da plantinha sendo exposta ao sol e ela vai ter problemas depois. Mas, outro exemplo maravilhoso que está dando aqui também é a reação da fotossíntese.
Quando a planta ela está exposta ao sol, ela libera o gás oxigênio, né, que é o produto da alimentação da planta. Então, a planta ela absorve os nutrientes do solo, capta a energia solar e ela transforma as suas substâncias químicas em gás oxigênio, além de transpirar e disponibilizar água também nas nuvens, a qual vem a chuva, enche nossos rios, né? Então, o sol também é produto, né, do processo de fotossíntese, a qual disponibiliza o gás oxigênio. Como observar, né, essas transformações químicas? Nós temos como observar na mudança de cor, né, como faz a banana, ou quando nós adicionamos algum corante na água e essa água muda de cor, nós podemos observar essa transformação. A liberação de gás, né? A liberação de gás já é um pouco mais complicado, mas quando nós colocamos o efervescente na água e aquelas borbulhas que estão saindo, ali uma liberação de gás. Tá? A formação de sólido. Como que é a formação de sólido? Ora, se você pegar uma bandeja de gelo, você coloca água que está no estado líquido, você leva até o congelador, horas depois esse material está sólido. Isso é uma formação de sólido, né? Cheiro característico. O gás de cozinha, por exemplo, é uma forma de você observar uma transformação química no ambiente. Então, o gás que está ali exala um cheiro muito forte, a qual você tem que imediatamente ir lá ver o que está acontecendo e sair do ambiente, porque aquilo é tóxico. Né? Mudança de temperatura é forma de você também ver as transformações químicas. Você coloca uma bacia com água, uma panela com água, e você começa a levar ela ao fogo. Minutos depois ela vai começar a esquentar e até ferver. Isso é uma mudança de temperatura. E a formação de chama, né? Se você pegar um carvão, você adicionar calor, né? Você vai e lenha, você vai ter uma fogueira, né? Ou quando você pega um gás de cozinha, né? E liga seu fogão, você também vai ter ali uma chama, tá? E aí observar também isso aqui, um exemplo aqui que eu coloquei de um prego, né? Esse aqui é um prego enferrujado. Isso aqui é a ação do tempo, né? Você pode observar. Esse prego, ele era, como que eu vou falar? Ele tinha característica de um alumínio, né? É um ferro. E o tempo, né, foi desgastando, né, a umidade do ar, os elementos químicos que estão no ar, vão aí transformando em forma ferrugem, né? Então, a ferrugem é uma transformação química. Esse material está sendo transformado. Então, com o passar do tempo, esse prego vai ser completamente desgastado. Isso é uma transformação química. Pode passar. E aqui nós temos exemplos para vocês dar uma olhada, das misturas que nós temos, né? Nós temos substâncias puras ou simples, né? Ou simplesmente substâncias, é uma substância, né? Nós temos as misturas heterogêneas, temos as substâncias compostas ou simples compostas e as misturas homogêneas. E o que é uma substância simples? São aquelas constituídas somente por um tipo de constituinte. Moléculas, átomos, íons, fórmulas unitárias e etc. Possuem pontos de fusão e ebulição constante a uma dada pressão, além de densidade bem definida e determinada pressão e temperatura. Tá? Isso aqui, a água destilada é um exemplo desse tipo de substância, né?
As misturas heterogêneas são aquelas misturas que apresentam duas ou mais fases, né? Que no caso da água e do óleo é um exemplo clássico de uma mistura heterogênea. Substâncias compostas ou simplesmente compostos são formados por átomos de mais de um tipo de elemento químico. Tá? As misturas homogêneas ou soluções verdadeiras são aquelas misturas que apresentam uma única fase, ou seja, todo o seu aspecto é uniforme. E aqui eu tenho aqui um exemplo, e aqui nós temos em cima, no topo, a matéria, né? E da matéria nós vamos ter como produtos, subprodutos, substâncias ou misturas, né? Dessa matéria. E ainda dessas misturas nós vamos ter, dessa matéria, nós vamos ter nas substâncias, subprodutos, que são os simples ou compostos. E lá nas misturas nós vamos ter as homogêneas ou heterogêneas. Então é uma cadeia, tá? Mas que se inicia da matéria. Tudo é matéria, né, gente? Tudo é matéria. Pode passar. E aqui ó, são os exemplos das substâncias lá que eu deixei aqui, para vocês darem uma olhada, tá? Aqui no primeiro exemplo nós temos uma mistura heterogênea, né, que é da água e do óleo. O enxofre, né, que é o exemplo de substância simples, né? E a água mineral é uma mistura homogênea, né? Não tem nenhuma outra, é só homogênea. E aqui nós vamos ter uma mistura que de o mesmo, que alguns dizem que é uma heterogênea, aqui no topo, que é um copo com gelo, mas não é uma mistura heterogênea, tá? É uma mistura também homogênea, é somente água. Não tem dois elementos químicos. Ou seja, para ter uma mistura heterogênea, mesmo que tenha duas fases, é preciso que ela tenha dois elementos químicos diferentes. Não é o caso da água com gelo. O elemento químico é o mesmo, H2O. Tá bom? Pode passar. E aqui nós vamos ainda ter um papel muito importante na conscientização, né? Quando nós temos o conhecimento do que é a matéria, do que a matéria significa, a importância da matéria e a importância de nós termos o cuidado e a disciplina, né, de utilizarmos toda a matéria disponível no nosso planeta. Tá? E aqui tem essa figurinha que é muito importante, que é na produção de tudo que a gente consome, são emitidos muitos gases do efeito estufa. Tá? Então, se vocês prestar atenção na nossa cadeia alimentar, nós passamos por vários processos químicos até os alimentos chegarem à nossa mesa. E esses processos químicos, o respeito nessa produção, né, e a consciência nesse consumo, que você, aluno, que nós precisamos ter enquanto seres humanos para cuidarmos da nossa biosfera, da nossa atmosfera e do nosso planeta. Mas, dessa questão de emissão de CO2, de gases poluentes que afetam e muito a a problemática, né, da nossa camada de ozônio, eu vou deixar com a minha colega Isadora para ela falar um pouquinho mais para vocês. Tá me escutando direitinho, Ítalo? Sim, tá perfeito. Bom, pessoal, agora a gente chegou naquela partezinha assim que seria bacana uma roda de conversa, né? Porém, como não podemos, não estamos online hoje, a gente vai conversar sobre isso. Na verdade, eu vou conversar sozinha e espero que vocês anotem para futuramente a gente debater sobre isso juntos, beleza? Então, o Dia do Consumo Consciente é celebrado dia 15 de outubro. E essa data, instituída no Brasil, foi instituída no Brasil em 2009 pelo Ministério do Meio Ambiente.
que ele estimula os consumidores a refletirem sobre os impactos sociais, econômicos e ambientais dos padrões de produção e consumos atuais baseados no consumismo, na cultura do excesso de bens materiais, do descartável e do desperdício. E isso é um assunto, assim, que me faz pensar bastante, porque umas 2 semanas atrás eu parei para pensar, caramba, né? O tanto que a gente é consumista, o tanto de lixo que a gente produz. Não sei se são vocês que colocam lixo para fora dentro da casa de vocês, mas, exemplo, aqui na minha rua passa toda segunda, quarta e sexta. E assim, é muito lixo para uma casa que mora 2 pessoas, entendeu, pessoal? E são produtos cartáveis, assim, que a gente usa sem pensar. E quando a gente vai ver, há muitas sacolas e sacolas de lixo, né? Fora também, que exemplo, sapato. Existem 7 dias na semana. Vai ver, eu tinha 15, 20 pares de sapatos. Que é um consumo exagerado, né? Que a gente não pensa, assim. A gente compra muito pelo que a gente vê na internet, muito porque a gente vê os outros usando, sendo que a gente vai parar para pensar naquilo. É uma necessidade? Não é uma necessidade. E existem 6 perguntas do consumo consciente. Por que eu vou comprar aquele tênis, por exemplo? Por que eu vou comprar um celular novo? Se o meu antigo, ele está funcionando perfeitamente, mas eu só quero um novo para ele ficar em linha. Entendeu? Para me chegar na escola, todo mundo vê meu celular novo, entendeu? Agora, o que comprar? Se há essa pesquisa, entendeu? Como eu vou comprar aquilo? Se eu vou comprar na internet, se eu vou pesquisar bastante, né? Eu vou comprar aqui em um comerciante local. E de quem eu vou comprar? De quem que eu vou comprar? Se é um produtor que pensa no meio ambiente, se ele pensa que os produtos dele, ele usa produtos que beneficiam o meio ambiente, tenta usar o menos possível de plástico. Isso tudo vale a gente pensar, né? Como usar esse produto? Também é uma pergunta. E como eu vou descartar? Aí é aquela questão, né? Que a gente separa corretamente o nosso lixo. O nosso lixo é o vidro, o plástico, produtos orgânicos. E acontece que a gente não separa certinho, né? Pelo menos eu falho muito nisso. E a gente tenta todo dia melhorar em aspectos como esse, diminuir, exemplo, em vez de eu comprar uma garrafinha de água, que tal eu todo dia aderir uma garrafinha e enchê-la todo dia, colocar para congelar e usar aquele plástico ali, utilizá-lo o melhor possível, entenderam, pessoal? Para a gente diminuir o nosso consumo de lixo, não tem necessidade, beleza? É isso que eu tentei falar com vocês e eu queria saber sobre vocês, se vocês quiserem anotar, fizer algum. Só uma frase assim, dizendo para vocês, se vocês se acham consumistas, como vocês reagem a isso, se vocês acham que a sociedade impõe muito isso a gente. Porque, exemplo, que nem eu falei, exemplo do celular. Às vezes a gente não precisa trocar de celular, a gente só quer trocar de celular porque a gente viu alguém usando, um mais atual, entendeu? Sendo que não seria uma necessidade no momento. E é isso que eu queria debater com vocês. O próximo slide ele fala sobre as emissões brutas de gases do efeito estufa. Bom, no Brasil, entre 1990 e 2013, diminuíram cerca de 1,83 bilhão de toneladas de gás carbônico, equivalente para 1,59 bilhão de toneladas, o que representa uma queda de 15%. E nesse mesmo período, as emissões globais cresceram mais de 35%, alcançando cerca de 52 bilhões de toneladas. E eu vou mencionar para vocês 5 fontes de gases de efeito estufa que são os maiores assim no Brasil, para a gente ficar de olho. Primeiramente, o desmatamento, né? Como a gente já sabe, a gente vê isso nos jornais, a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Se a gente viaja, a gente vê, exemplo, um mês atrás eu viajei para uma vegetação aqui perto. Ali era cheia de árvores. Aí quando eu viajei de novo, já foi tudo desmatado para virar pasto. E é isso que a gente repara. Se a gente reparar no nosso cotidiano, a gente vê o tanto que nós mesmos, acabamos com o planeta que a gente vive. Bom, o desmatamento ele ocorre majoritariamente na Amazônia, que corresponde a
14,1% das emissões nacionais. E as emissões por desmatamento também podem ocorrer em empresas que possuem rápida dinâmica de uso e ocupação do solo também, pessoal. Como a mineração, atividades de infraestrutura e também com a construção de rodovias, ferrovias, barragens e hidroelétricas. Bom, outro que são fontes de gases de efeito estufa é o transporte. O transporte corresponde a 13,8% das emissões brasileiras. É o setor mais relevante na emissão por queima de combustíveis. Também, outro exemplo, é a fermentação entérica. A fermentação entérica, pessoal, só um instante. É a forma de... Como posso dizer? É o processo de digestão que ocorre no rumen, que produz metano, que é ali dos bovinos, né? Dos bovinos, ovinos, que o exemplo é as vacas, cabras e ovelhas, beleza? E, bom, deixa eu ver aqui. E essa fermentação entérica é responsável por 18,4% das emissões. E, como a gente sabe, né, o Brasil é um dos principais produtores de carne bovina do mundo. E é isso aí. Também tem as termoelétricas a combustíveis fósseis, que é o setor energético que contribui no Brasil com apenas 4,8% das emissões. E também processos industriais. A indústria representa 7% das emissões de gás no Brasil e é responsável por 3,1% das emissões nacionais, enquanto a produção de cimento responde por 1,7%. Bom, esses foram exemplos que eu dei e sempre voltando ao consumo consciente. Se a gente realmente precisa daquilo, se a gente está comprando por necessidade ou por, digamos, o quê? Qual seria a palavra correta? Assim, para preencher, dá uma serotonina na gente, dá um prazer de felicidade de comprar, né? Eu mesma, quando compro algo na internet, eu fico ansiosa demais para o meu produto chegar. E é uma forma, assim, que a gente nos deixa feliz, né? Mas é isso, pessoal. Não sei se o Ítalo tem mais alguma coisa para acrescentar. Vou voltar aqui no Skype. Vou falar só um pouquinho da questão do consumo de carne que nós temos aqui no Brasil, que a Isadora falou. Então, não é somente a carne que está em jogo, né? A emissão de gases, que essa grande quantidade de bovinos que o Brasil ele cria, né, que a área da pecuária está produzindo, mas nós temos que entender também o quanto de pasto, né, o quanto de mata é desmatado, né, para poder você fazer pasto, para você manter essa grande quantidade de bovinos para ser abatido e fornecer carne ao mercado, né? Então, é essa parte aí também. Outra questão também que eu faço aqui na minha casa é o aproveitamento de matéria orgânica para me usar nos meus canteiros da minha horta. Coisa que vocês também podem estar fazendo na casa de vocês. Faz uma pequena hortinha para vocês estar cultivando o alimento de vocês, cultivando alguns vegetais que vocês possam ter acesso. E aí aquele descarte de cascas, raízes, folhas que você não vai usar, que iriam para o lixo poluir o afluente ou o ambiente no lixão, que aqui na nossa região ainda não é normalizado, né? A gente não tem um aterro sanitário ainda, então vai estar lá poluindo, então você diminui. Então essa matéria que eu ia jogar fora, então eu utilizo na minha horta. E eu vou estar fazendo uma transformação química novamente. Eu vou estar devolvendo nutrientes para a terra, essa terra vai absorver, vai fazer com que a minha plantinha cresça mais forte, mais saudável e desenvolva um alimento saudável para mim. Então, transformação também de matéria, tá? A terra vai degradar essa casca dessa leguminosa e aí vai transformar em nutriente para aquela terra, vai deixar aquela terra fértil e aí eu vou ter uma terra mais fértil para não estar fazendo outros tipos de cultivo dentro da minha horta, tá?
Então é mais uma diquinha para vocês. Façam a horta, reaproveitem a matéria orgânica que vocês vão estar dispensando no lixo, tá bom? Então é isso, galera. Obrigado pela atenção. Lembrando sempre, alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, com o professor Arruda, que ele vai estar passando para todos. Obrigado pela atenção e até a próxima. E as dúvidas, né, podem anotar. E vamos deixar um questionário para vocês responderem e nos enviarem, beleza? Até a próxima aula, pessoal.